Fala, meus ataques e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai falar sobre Saitama, um super-herói que se tornou incrivelmente poderoso após um treinamento rigoroso. Ele consegue derrotar qualquer inimigo com apenas um soco. Mas essa força descomunal o leva ao tédio. A série acompanha sua busca por desafios em um oponente digno enquanto ele lida com as consequências de sua força avassaladora e a falta de reconhecimento. Estou falando desse anime que, pra mim, por mais que a animação esteja uma porcaria, que realmente está, né? A história em si está bem desenvolvida. E estou falando de One Punch Man, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico, então vambora! Aceitável, né? Bom, galera, nesse episódio nós vemos... Calma aí, aí. Nós vemos, no episódio anterior, nós tivemos que meio que a morte do garoto, né? Meio que a morte do garoto. Tinham cortado, esfateado ele, estrangulado ele, metido a faca nele. E ele estava desacordado no chão. Só que ele não estava morto. Por quê? Porque não verificaram o pulso dele, né? A pulsação do sangue. Mas ele estava bem vivo. Então ele acorda, né? Ele se relembra de tudo que tinha acontecido antes dele desmaiar, né? Porque ele foi praticamente fatiado ali naquele lugar. Ele tenta estancar seu sangue, mas quando ele ia fazer isso, né? Quando ele ia estancar o próprio sangue, ele não consegue. Por quê? Porque ele já estava estancado. Não estava mais saindo sangue das suas feridas, né? E a roupa dele praticamente estava colada, né? Nas suas feridas. Parecia que era uma roupa que estava ajudando a cicatrizar todas as feridas, né? E a roupa estava colada nas feridas dele. E ele estava preocupado com aquele garoto, né? Com aquele garoto que ele tinha salvado lá e tudo mais, que tinha aparecido no episódio e foi sequestrado pelos monstros. Então ele decide ir atrás desse garoto para tentar resgatar ele, né? E ali, dentro daquele momento, a Associação de Heróis, um garoto qualquer, né? Um cara que trabalha dentro da Associação de Heróis, trabalha na área de localizar, que é um herói também praticamente. Ele já ia se reunir com a equipe que iria ajudar na resgate do filho lá do cara que tem uma conexão especial com a Associação de Heróis, né? Só que aí ele pergunta sobre o Genos, pergunta sobre o Silver Fang, porque estavam pensando em trazê-los para a equipe. Só que um cara tinha falado para esse garoto e tudo mais, que tinham pessoas ali que poderiam representar uma ameaça, que poderiam ser um perigo, né? Que poderiam ser um perigo para esse plano de resgate e tudo mais, né? E por conta dessa situação, ele decidiu que iria meio que afastar o Genos e o Silver Fang. Motivo: Genos, ele mora com o Saitama, né? Ele mora com o Saitama e tudo mais. E por conta dele morar com o Saitama, a cidade onde o Saitama mora é a cidade fantasma, né? A cidade fantasma onde fica a base da Associação dos Monstros. Embora a Associação de Monstros fique abaixo da cidade fantasma, mas ainda era localizado dentro da cidade fantasma. E por conta do Genos morar ali, junto com o Saitama, eles tinham um certo receio que o Genos poderia atrapalhar toda a operação, né? O Silver Fang deixou eles com o pé atrás. Por quê? Deixou esse garoto com o pé atrás. Por quê? Por conta do que ele tinha feito com o nosso querido Garou, né? Querido não, cara, um monstro no caso. Ele tinha feito com o Garou. Por quê? Por conta desse laço, esse sentimento de mestre e aluno, ele acha que o Silver Fang tinha deixado o Garou fugir, né? Mas a gente sabe que muito bem que não é isso. O próprio Silver Fang queria destruir ele antes que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Mas eu acho que rolou um pouquinho de sentimento em relação a mestre, aluno e tudo mais. Por isso, o Genos e o Silver Fang acabaram sendo excluídos do time.
Mas aí o cara decide adicionar heróis de rank A e rank C para a equipe de resgate, né? Mas essa equipe de rank A e rank C seria meio que uma equipe de apoio, digamos assim. Eles ficariam fora da entrada do coisa da associação, da base da associação de monstros. E quando os monstros começassem a fugir dali, eles iriam eliminar os monstros de uma vez, né? Enquanto isso, o próprio Saitama e os outros, eles estavam num clima um pouco mais tenso, pois eles mais tenso para poderem comer um caldo que o Saitama tinha preparado. E ali, mano, eles começam meio que uma guerra dentro dessa situação toda. E o King acaba desmaiando, sendo derrotado de primeira. E ali, enquanto eles comiam, eles ficaram conversando sobre o time Fubuki, mas nem o Saitama nem o Genos queriam fazer parte desse time. Ela chama o Dr. Fétido, que era a pessoa que cuidava dos concertos do Genos, que praticamente fez o Genos virar o Genos, né? Que é um ciborgue e tudo mais, né? Só que o Saitama queria que eles fossem embora logo dali, e isso inclui o King, que o Saitama deixou ali, pois ele tinha praticamente desmaiado e o Saitama pensou que ele tinha morrido. Mas ele só estava dormindo. Quando ele acorda, ele expulsa o King e pede para ele aproveitar e levar o lixo, né? O King sai correndo para não ter que se explicar do porquê ele está saindo da cidade fantasma e tudo mais. E quando ele chega na casa dele, acaba percebendo que alguns membros da associação de heróis estavam esperando por ele. Apesar dele não ter força, ele ainda era considerado um herói de rank S. Ele foi recrutado para a equipe de resgate. O garoto finalmente consegue chegar para salvar o garoto e consegue fazer e elimina um monstro que era um estripador, que tinha meio que arrebentado ele no episódio anterior. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para os seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.